Qual é a real função do Sol, da Lua e das estrelas? Será que eles são uma espécie de outdoor, de aviso celeste? Porque muitas passagens bíblicas alertam para isso. Será mesmo que a lua de sangue já ocorreu? Será que ocorrerá novamente? Mas afinal, o que é que as profecias apocalípticas e do Antigo Testamento revelam acerca desses sinais? E quem melhor para falar desse assunto do que o próprio povo que escreveu esse livro? Sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje. Estamos aqui no Fatos Curiosos da Bíblia para entregar para você um rápido estudo acerca do que são esses sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. A lua de sangue tem sido um tema bastante debatido nos temas escatológicos de hoje. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar em caso de dúvida ou qualquer outra coisa, apertar o sininho e compartilhar para os seus amigos. E assim você nos ajuda a espalhar muito mais esse conteúdo. E depois da vinheta, vamos começar esse assunto. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14, você vai encontrar a seguinte citação, de que Deus criou os astros, os luminares no céu, que são Sol, Lua e estrelas, com duas finalidades, para que eles sirvam para marcar tempos determinados e para sinais. Mas que sinais são esses? Muitos versos no Antigo e no Novo Testamento comentam acerca de sinais que precederão o final dos tempos. E muitos desses sinais estão atrelados à linguagem profética, ou seja, vai ser muito complicado você discernir se aquilo é literal ou não. Mas nós já temos alguma luz sobre isso, então preste atenção. Para a palavra sinal no hebraico, existe um termo cognitivo no acadiano que essa mesma palavra nessa língua significa presságio. Então daí nós já tiramos o real entendimento daquela época acerca do que se via. Os judeus, eles possuem uma literatura muito rica, vários ensinamentos da lei oral, Talmud babilônico, Jerusalém, Zoar, Sidur, muitos livros de ensino e muitos livros que vão trazer uma tradição muito antiga e comentários rabínicos acerca do que está nas Escrituras. Acredita-se que alguns desses comentários possuem indicações claras de que o Sol manda sinal para os gentios, ou seja, para o mundo todo, e a Lua manda sinal somente para os judeus. Então, você percebe nesses versos que estão aparecendo aqui abaixo, no Antigo Testamento, sinais que estavam sendo mandados no Sol. E esses sinais significam juízo de Deus sobre os homens. É um sinal para o mundo todo. Você percebe no Novo Testamento, quando Jesus morre, o que é que acontece com o Sol? Escurece. E é um sinal para o mundo todo. Você percebe que não é um eclipse solar, porque essa escuridão não dura 3 minutos, 3 minutos e meio, como é um eclipse solar. Ela dura 3 horas. Então, astronomicamente falando, isso não é normal. Uma outra coisa que não é normal é que uma lua de sangue, ela, por ser um astro, ela estaria orbitando e ela deveria se transformar nessa cor avermelhada que você está vendo aí, num período igual de tempo, digamos, a cada 50 anos. Mas não, é algo sobrenatural, porque ela não tem uma data específica para ficar se repetindo. Ela aparece de vez em quando e nós só sabemos quando está perto. E o interessante é que toda vez que ela ocorre plenamente, acontece algo com os judeus. Você percebe em 1492, quando os judeus foram expulsos da Espanha, houve aquela perseguição, inquisição e tudo mais. Ela ocorre em 1948, quando Israel ganha a independência. Ela ocorre na Guerra dos 6 Dias em Israel. Então, perceba que ela não segue uma linha cronológica ao longo dos tempos,
mas sempre que ela ocorre, existe sangue em Israel. Agora vamos mais longe um pouco. Flávio Joséfo, antigo historiador judeu romano, romano, relata que essa lua também apareceu antes de acontecer a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Mais uma tragédia dos judeus sendo anunciada pela lua de sangue. Eu lembro que quando ela ocorreu, salvo engano, em 2017, eu não me recordo agora, faz um bom tempo. Eu já sabia que isso era um presságio para que Israel ficasse atento, porque haveria guerra lá dentro. E eu estava na faculdade e disse isso 2 meses antes dessa lua acontecer. Depois que aconteceu, Israel foi atacado brutalmente por grupos terroristas. Houve uma espécie de guerra e também uma guerra civil. Muitas pessoas perguntaram de onde que eu tirei aquilo ali. Eu não sou neovidente, mas eu estudo as Escrituras. Jesus fala claramente para estarmos atentos aos sinais. E ele, como Messias, recebeu a profecia de que falaria por parábolas. Então, o que ele fala é simbólico, é cheio de arquetipos. Temos que procurar entender o real significado daquilo que ele nos deixou. Quando fala que os poderes do céu serão abalados e os luminares cairão como se fosse uma figueira sendo balançada, a figueira que está sendo citada em Mateus 24 remete a Israel. Agora, preste atenção numa curiosidade. No livro de Joel, capítulo 2, verso 30, ele vai dizer aqui uma coisa interessante que vai acontecer antes que o sol, a lua e as estrelas percam seu brilho. Ele diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra. Ele vai dizer: sangue, fogo e colunas de fumaça. Você sabe o que significa essas 3 coisas? Guerras, meus queridos. Guerras. Esse termo é facilmente usado na literatura judaica para designar os sinais consequentes de uma guerra: sangue, fogo e fumaça. Literalmente um cenário de destruição. Depois, ele vai mandar esses sinais nos céus, no verso seguinte, que é o sol, a lua e as estrelas perdendo a sua potência. Nós não podemos forçar a interpretação nem para um lado e nem para outro. Existem aqueles que dizem: as estrelas são anjos que vão cair na terra. Não, o texto não tem nada a ver com isso. Existem textos que denotam isso, mas esse não. E existem aqueles outros que vão dizer que as estrelas de verdade vão cair na terra. Meus queridos, isso é impossível. A menor estrela é centenas de vezes maior do que a Terra. Não é possível uma estrela gigante cair em um ponto pequeno. Então, provavelmente o que os profetas ou apóstolos viram eram pedaços de asteroides que, obviamente, para aquela época que não conheciam astronomia, vão pensar que é estrela. Eu vou colocar aqui a leitura de 5 Bíblias, de 5 traduções diferentes, para você ver o que diz nesse verso acerca das estrelas que cairão do céu. Na Bíblia João Ferreira de Almeida, a versão revista e atualizada, ele vai dizer que os exércitos do céu se dissolverão. Já na Bíblia textual, ele fala que as potestades do céu derreterão. Na Bíblia judaica, ele fala que as hostes do céu se decomporão. Na Bíblia peshita, ele vai falar que os exércitos do céu serão consumidos. E na Bíblia de Jerusalém, ele vai falar que os exércitos do céu se desfarão. Nós não podemos marcar data para o fim dos tempos, mas o próprio Jesus diz que nós saberemos quando estiver próximo às portas, apenas olhando esses sinais que ele nos deu. Agora preste atenção que o rabino Samuel ben Nahamani disse em nome do rabino Yohanan que os ossos daqueles que calculam o fim, a época da vinda do Messias, sejam destruídos. Assim que o tempo chegar e o Messias não tiver vindo, dirão: ele nunca virá. Em vez disso, esperem por ele. Como está escrito: se tardar, espera-o.
Abacuque 2:3. E aí ele vai comentar algumas outras coisas, colocando aqui a importância de não se marcar data, porque muitas pessoas se frustrarão, mas que fiquemos atentos a esses sinais para que não venhamos a ser pegos de surpresa. Hoje ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.